Tá no ar, Andressa. Eu sou dirigente sindical e dirijo também uma categoria muito importante, tanto na Bahia como em Camaçari, que é o Sindicato dos Metalúrgicos e a Federação dos Metalúrgicos do Estado da Bahia, porque fazer movimento sindical é entender a necessidade de lutar contra o capitalismo e entender as mazelas que o próprio sistema impõe para a classe trabalhadora e que inclusive determina qual patamar que a classe trabalhadora negra tem que estar. E é nesse sentido que eu chamo a atenção dos companheiros sindicalistas de diversas entidades aqui do Estado da Bahia aqui presente, que eu parabenizo também por estar construindo esse momento, que nós temos que fazer greve, sim, por a questão econômica, por melhores condições de salário, por participação em lucro e resultado e outras condições de trabalho. Mas é importante também que nós entendamos a necessidade de fazer greve quando o capitalismo adoece o trabalhador, quando o capitalismo demite o trabalhador, quando o capitalismo impõe, inclusive, uma regra para a mulher negra não entrar no mercado de trabalho. Nós temos que entender também essa problemática, essas mazelas, e também fazer movimento no chão de fábrica. Quando o sindicato trouxe a proposta, eu assinei, em agosto de 47. Só que o sindicato estava em intervenção. O presidente do sindicato, o interventor do sindicato usava 2 revólveres. Ele era um cara considerado policial. O ministro do Trabalho determinou que os sindicatos que estavam em intervenção convocassem eleição. Desgraça dele, vamos dizer, desculpa a palavra, nem os 24 que compôs a chapa dele votaram. Imagina os outros que estavam na empresa. O governo, o governo destituiu ele e botou a junta governativa. Eu não participei da primeira eleição, mas já votei, já era ativista. O primeiro presidente é Eurípides Aires de Castro. Cerqueira veio com o segundo mandato. Terminou o primeiro e veio com o presidente, como presidente. Aí eu já participei em 53. Nobre, José Ferreira Nobre, na sua longínqua idade de 97 anos, com a história imensa que ele deixou aqui na sua passagem pelo sindicato metalúrgico, pelo Grêmio dos Aposentados, um cidadão que dedicou a sua vida, a sua história a elevar a classe trabalhadora ao seu mais alto nível. Isso é com muita satisfação em que nessa homenagem que a FIT Metal faz ao grande nobre. E o que eu queria deixar bem claro aqui é a grandeza que o nobre, a passagem do nobre por essa vida, pelo esse sindicato, foi imensa, e vai estar sempre o nome dele elevado aqui no sindicato como uma das mais altas figuras que passou por a nossa entidade. É com muita emoção que eu lembro do camarada Moacir, companheiro trabalhador, metalúrgico, ao qual nós participamos de muitas batalhas da luta dos trabalhadores. Encontrei Moacir em muitos piquetes na Piratininga e outras empresas, dedicado à luta e às conquistas dos trabalhadores. Lembro também, muitas vezes, eu por morar no Ibura, passava na casa de Moacir, que morava também no Ibura, para de madrugada levá-lo para os piquetes na luta dos trabalhadores. E a última visão que tenho do Moacir, não só dessas lutas,
mas também ele militante do PCdoB, e eu me despedindo dele, ele no terraço da sede do Partido Comunista do Brasil. Moacir deixa saudades de um companheiro de luta aguerrido e também deixa uma semente que vai continuar presente na luta dos trabalhadores pernambucanos e na luta dos trabalhadores brasileiros. Conheci Moacir Paulino há mais de 30 anos e nem sempre militamos na mesma organização política. Nem sempre estivemos do mesmo lado nas disputas sindicais. Mas Moacir sempre foi uma grande referência para todos nós. Eu sempre achei Moacir um exemplo clássico de classe para si, pois o negão desde cedo, autodidata que era, entendeu que só a luta coletiva pode melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. A última década inteira militei com Moacir na mesma organização. E para mim foi um aprendizado muito grande. Conhecer de perto o tamanho da sua liderança. Conhecer de perto o tamanho do seu coração no que diz respeito à camaradagem com todos os companheiros. Perdemos Moacir no meio da pandemia. E o nosso luto não termina. A nossa ficha não caiu. Por entendermos o tamanho da lacuna que se abre, perder Moacir nesse momento tão complexo que vive a classe trabalhadora no Brasil. Mas Moacir continuará entre nós. A história da classe trabalhadora contemporânea, quando for contada, vai ter um capítulo dedicado à importância de Moacir para a luta do movimento sindical metalúrgico e a luta geral da classe trabalhadora. Na certeza que venceremos, Moacir Paulino presente, agora e sempre. Wallace. Bom dia a todos os delegados, delegadas, aos amigos que estão presentes aqui na nossa sala. Segunda plenária nacional da FIT Metal. É com fortes emoções que a gente dá início aqui à nossa plenária nacional dos metalúrgicos, Moacir Paulino, com o tema mais vacina, mais indústria e mais emprego. Eremi. Bom dia a todos e todas. É difícil realmente a gente iniciar esse trabalho, mas precisamos continuar e, com certeza, os companheiros aqui homenageados, e isso é muito importante para a nossa luta, que a gente consigamos andar para frente. E, com isso, companheiros e companheiras, quero convidar todos, nós precisamos, neste momento, votar o regimento interno. O nosso regimento interno encontra-se no Whats, né? Nós foi encaminhado pelo Whats. Então, eu quero pedir a todos e todos aqui os delegados e delegadas que concordam com o regimento interno, por favor, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem no chat. Nenhuma manifestação no chat, Irene. Obrigada
pessoal, pela compreensão aí de todos. E, de imediato, eu gostaria de chamar, então, o nosso companheiro Marcelino Rocha, que é o presidente da FIT-Metal, para nós darmos início ao nosso ato político. E também quero pedir nesse instante que a Andressa possa colocar os vídeos aí como depoimentos dos companheiros. Miguel Torres, que é o primeiro, pela lista que eu tenho aqui, Paulo Caio, José Maria, e depois vai ser a Valéria. Eremi, só um segundo. Desculpa, companheiros e companheiras, eu aqui falei com a internet. Desculpa as fortes emoções aqui, e esperamos aqui que a gente faça uma grande plenária e consiga aqui aprovar grandes propostas que venham a contemplar a defesa do conjunto dos trabalhadores. Ok? Continue, Eremi, por favor. Então, tá, o Marcelino, eu chamei o Marcelino Rocha, que é o presidente da FIT-Metal. O Marcelino já está na sala? Andressa, pode colocar o vídeo aí com os depoimentos? Meu som tá ok aí? Tá ok? Tá bom, Marcelino, pode falar. Tá, eu queria, em primeiro lugar, falar da justeza da homenagem que foi feita aos camaradas, né? Emocionante, eu espero que todos tenham acompanhado aí, mas era o mínimo que a FIT-Metal poderia e deveria fazer, né? Companheiros valorosos, companheiros que construíram a história e que são companheiros também que são nossas referências na luta do povo em defesa dos seus direitos. Então, a FIT-Metal acerta ao fazer essas homenagens, e o pouco tempo que foi usado aqui simboliza bastante o significado desses companheiros para todos nós. Bem, eu queria, bom dia a todos e todas, falar que é um enorme prazer, ainda que à distância, revê-los, dizer do momento que a gente está passando, talvez seja chover no molhado. Nós estamos caminhando aí para 450 mil mortos, e ontem eu vi uma notícia que choca mais ainda, porque a OMS afirma, a partir de dados, evidentemente, de que o número de mortos de Covid no mundo pode ser 3 vezes maior do que o que está sendo divulgado. Então, é uma dor muito forte para todos os povos do mundo, em particular para nós que, além de tudo, não temos um governo que se preocupa com a vida da população, de um governo que tem governado para menos de 30% do povo brasileiro, ou seja, para a elite, para o setor financeiro e tal. Mas a realização dessa plenária, ela vem em substituição, no momento atual, ao Congresso, que deveria ser realizado agora, também considerando uma série de fatores, entre eles a impossibilidade da realização do Congresso nesse momento. E nesse último período, a FIT-Metal ela não ficou paralisada, né? É claro que nós vamos fazer um balanço do último congresso até o próximo congresso mais detalhado, mas nesse período nós garantimos a manutenção de várias entidades nossas em eleições sindicais, algumas com disputas, outras sem, mas com o envolvimento do povo da FIT-Metal nas eleições, seja com disputa ou sem disputa, né? Então, hoje será feito um balanço da nossa representação
é uma representação importante de sindicatos que têm já uma história de luta em plano nacional, e não apenas local, regional, mas a FIT Metal resiste. Alguns pensavam que a gente poderia deixar de existir, mas nós estamos superando todos os desafios. É bom reportar aqui que nós somos uma corrente política que, desde o início da fundação, lá em 2010, a gente fala que não existe nenhum país no mundo que se desenvolveu sem uma indústria forte. E a FIT Metal tem dado cabo a esse debate, né? Nesse último período, nós reunimos estudiosos do tema, acadêmicos, políticos, assessores parlamentares e pesquisadores do mundo do trabalho, para demonstrar um nível de desindustrialização que o nosso país vive. Então, era fundamental, ou é fundamental, que os dirigentes dos nossos sindicatos acreditem mais na nossa força política, né? Nós ganhamos respeitabilidade fora da CTB, nós ganhamos respeitabilidade dos companheiros da força sindical, que sempre nos consultam sobre determinados temas, os companheiros da CUT, os companheiros da CGTB estão chegando junto conosco aí também, no sentido da ampliação, de modo seguinte: a FIT Metal é uma realidade. A FIT Metal é uma corrente de pensamento político classista, de uma corrente política que vai lutar com todas as forças no sentido de derrotar o atual governo, né? A cada lei, a cada medida provisória é um ataque frontal a direitos históricos dos trabalhadores e, além do negacionismo, além da corrupção, né, que chegaram afirmando do combate à corrupção, o principal aliado hoje é o Centrão e o governo vai despejando uma legislação contra a classe trabalhadora dia após dia, né? Então, essa plenária ela tem um papel importante de deixar diretrizes para daqui até o Congresso, o ano que vem, a gente possa nos pautar para elevar o nome da nossa federação, que as diretrizes possam dar continuidade à luta desses companheiros que foram homenageados aqui hoje, e seguramente que nós teremos sucesso, que nós teremos unidade para demonstrar a justeza das nossas propostas. Então, eu queria aqui abraçar cada um de vocês virtualmente e desejar uma boa plenária para todos nós. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, Marcelino. E agora, então, nós vamos ver o vídeo, então, dos companheiros. Aí, depois, a última será a Valéria. Quero aqui agradecer o convite e estar participando dessa plenária da FIT Metal. Não podemos enfrentar os desafios que se aproximam se não tivermos uma indústria forte, que respeite os trabalhadores com emprego de qualidade. Por isso, esse debate tem que se aprofundar. Nós, das centrais sindicais, com uma pauta única de enfrentamento à crise do Covid, também estamos falando de um Programa Nacional de Desenvolvimento, que sem isso a gente não tem condições de vislumbrar um futuro melhor para os nossos filhos e netos, enfim, para todo o país. Por isso, a unidade das centrais sindicais, do movimento sindical em torno de temas como esse é muito importante. Além disso, queremos vacina para todos, auxílio emergencial de R$ 600 enquanto durar essa pandemia.
um programa de proteção ao emprego que respeite as negociações com os sindicatos, trabalhadores e empresa. Queremos uma campanha nacional de solidariedade e aqui eu convoco também os companheiros aqui. Precisamos levar alimento às pessoas que mais precisam nessa época. Nós estamos vendo aí se aprofundando a crise econômica e as pessoas mais vulneráveis estão passando até fome. Por isso, nós temos também que atuar nesse caminho. E nessa batalha que vocês vão ter nesse congresso, de estar debatendo temas tão importantes, conte aqui com o nosso apoio e a nossa participação. Unidos, com certeza, somos mais fortes. E a luta faz a lei. Quero agradecer o convite de estar aqui para saudá-los as delegadas e delegados desta plenária preparatória para o 3º Congresso da FIT Metal, uma federação interestadual que nos enche de orgulho por estar trabalhando sempre em defesa da classe trabalhadora. Uma federação filiada à CTB, esta central gloriosa e de luta e que avança na unidade, não só com a Central Única dos Trabalhadores, da qual eu sou filiado, mas também com todas as centrais, demonstrando que a unidade da classe trabalhadora é aquilo que importa. Então quero aqui desejar sucesso nessa plenária, desejar que seja construído aqui o caminho de luta que já vem sendo traçado pela FIT Metal, parabenizar a sua direção e desejar uma excelente plenária. Um forte abraço a todas e todas e fica aqui o meu agradecimento por estar aqui neste momento tão rico, dividindo com vocês um momento tão precioso da luta da classe trabalhadora. Olá, companheiras, companheiros da FIT Metal. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do PSTU, em nome da militância da CSP com Lutas, trazer a todas e a todos a nossa saudação a essa plenária nacional da FIT Metal, desejar a todos e a todas bons trabalhos, para que daí saiam orientações para que nós possamos fortalecer a luta da nossa classe. Não só a luta dos metalúrgicos, mas de toda a classe trabalhadora brasileira. O Brasil vive um momento dramático em que mais do que nunca é necessário, é fundamental fortalecermos a organização e a luta da classe trabalhadora. Não só para fazermos frente a esse drama, a essa catástrofe que são as consequências da pandemia na vida dos brasileiros e brasileiras, mas também a catástrofe causada à vida de todos nós, especialmente a vida da classe trabalhadora, do povo pobre desse país, pela crise econômica avassaladora que afeta o Brasil e o mundo neste momento. Em momentos assim, mais do que nunca, a classe precisa se unir, se organizar e lutar, porque dias melhores que esses virão da nossa luta, virão da nossa organização. Mais uma vez, bom trabalho aos companheiros, às companheiras, e que nós possamos sair dessa plenária nacional, todos nós, toda a classe trabalhadora brasileira, mais fortalecidos que antes. Bom trabalho a todos vocês, boa sorte, camaradas. Neste momento, eu convido o Biraci Dantas, que é o presidente da CGTB, o Bira, para fazer uma saudação por 5 minutos, Bira. É contigo. Pois não. Muito obrigado. Bom dia, Eleni. Bom dia, Wallace. Bom dia, Marcelino. Bom dia, Aurino. Bom dia a todo mundo aí. Tá certo? Que é uma honra muito grande ter sido convidado para participar dessa plenária, já que estamos num processo de unificação da CGTB com a CTB. Eu, que sou metalúrgico desde os meus 14 anos, me sinto honrado de estar com meus companheiros aqui e também ser solidário a essa homenagem bonita que foi feita aí aos companheiros que não estão mais entre nós. Então, meus queridos companheiros, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a política neoliberal jogou no sentido o tempo inteiro de destruir a Era Vargas. A Era Vargas é composta de direitos dos trabalhadores, CLT, indústria forte, pujante, a Petrobras, a Eletrobras, enfim, a indústria nacional, a indústria brasileira. Ele quer apagar o neoliberalismo e o Bolsonaro, quer apagar da memória do nosso povo a Era Vargas, aquilo de bom demais que aconteceu no nosso Brasil, que o Brasil deixou de ser um país agroexportador para ter uma indústria pujante com a Revolução de 30, e que foi se desenvolvendo e formando uma classe operária muito forte e desenvolvida, conquistando direitos, etc. É isso que eles querem pagar. Mas nós somos mais fortes.
tá certo? E nós vamos forte e vamos fazer uma política nacional de desenvolvimento, uma política industrial que possa oferecer uma indústria forte e pesada no nosso Brasil, porque não existe desenvolvimento nacional se não tiver uma indústria muito forte no nosso Brasil. Quero aproveitar aqui e dizer minha solidariedade aos mais de 400 e tantos mil companheiros que faleceram em função dessa irresponsabilidade do Bolsonaro, que acaba de fazer um outro absurdo, que foi lá para o Maranhão, de moto, sem máscara, fazer aglomeração, tá certo? E caluniar o governador do Maranhão, que está fazendo um espetacular governo. Então, eu proponho essa plenária a solidariedade dos trabalhadores metalúrgicos da Fita e Metal ao governador do Maranhão, porque enfrentou com firmeza a provocação do Jair Bolsonaro, tacou-lhe uma multa pesada lá, tá certo? E isso dá um exemplo para todo o país, tá certo? Como é que se governa o Estado. Parabéns, companheiro Flávio Dino. Então, eu faço essa sugestão aí para vocês avaliarem durante o processo. E desejar, do fundo do coração, que a nossa Fita e Metal possa se desenvolver. Já trouxemos aqui hoje o companheiro Paulo Langer, lá da reparação de veículos do Paraná, o companheiro Augusto, aqui de São Paulo, também para somar nessa luta conosco. Vamos em frente, meus camaradas. Estamos passando dias difíceis, mas a nossa unidade, a clareza política, a determinação dos metalúrgicos, que foi chamado pela nação para poder resistir e derrotar o fascismo e a ditadura, estávamos lá, todos nós nessa batalha. Por isso, eu vou ficar aqui até o final, conversando, ouvindo, aprendendo e agradecendo vocês por essa grande oportunidade. Um grande abraço, companheiros. Boa sorte no trabalho e estaremos juntos nessa batalha aqui. Obrigado, Bira. Fique à vontade. É importante a sua participação aqui conosco. E agora quero convidar a companheira Valéria Morato, que é Eremi, Oi. Bom dia. Tudo bem? É o Nivaldo, por favor. Ah, sim, desculpa. Oi, Nivaldo, bom dia. Já queria cercear aqui a sua fala, Nivaldo. Pedimos aí uma saudação sua aqui para nós. Então, você está muito ansiosa pela minha fala, né, Eremi? Com certeza, Valéria, isso aí. Bom dia, eu quero ouvir primeiro a Valéria, depois eu falo, depois da Valéria. Fala aí, Valéria. Obrigada, Nivaldo. Isso aí, aí também... Só para concluir aqui, a Valéria aqui vai estar, que ela é presidente da CCB Minas, mas aqui ela está representando a CCB Nacional, tá? Obrigada, Valéria. Não, eu vou falar por mim e pelo Adilson, então vocês podem me dar mais tempo, porque eu falei com o Adilson que ele fala muito, então eu preciso de muito tempo. Isso aí. Ô, Valéria. Oi. Com todo o carinho e respeito ao nosso camarada Nivaldo, que eu tenho grande admiração, mas na nossa programação a gente vai pedir o Nivaldo fazer uma saudação, depois o nosso companheiro presidente da CTB Pernambuco. Pode ficar à vontade, é brincadeira. E depois depois aí você, tá ok? Sem problema. Tá ok. Obrigado. Bom que a gente vai criando uma expectativa maior, Wallace. Isso, sua intervenção para nós é valorosa. Bom, então eu vou falar. Bom dia, queria cumprimentar a Eremi, que está coordenando os trabalhos dessa plenária. Tentando coordenar, né, Nivaldo? Tem várias coordenações, tentando. Não, mas para mim você é a coordenadora principal, Eremi Melo. Cumprimentar também o presidente da Fita e Metal, Marcelino, e agradecer o Wallace duplamente. Primeiro, pelo convite para participar desta plenária, e segundo, por assegurar que eu furasse a fila seguindo todos os protocolos, para atropelar minha líder maior, a Valéria Morato. Eu acho que essa plenária se realiza num momento extremamente
importante da conjuntura política do nosso país. Nós estamos vivendo uma tragédia econômica, sanitária, social, um grande impasse político no nosso país, um desgoverno totalmente desmoralizado, e nós estamos precisando que os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente esta categoria estratégica dos metalúrgicos, tenham um grande protagonismo na luta em defesa dos nossos direitos, defesa da vacina, defesa do emprego, defesa do auxílio emergencial e também erguer com força a bandeira do Fora Bolsonaro, que, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, tem uma pedra no meio do caminho. E no Brasil, esta pedra que precisa ser removida é o governo Bolsonaro. Então, são mais essas as palavras que eu queria deixar aqui para vocês. Desejar boa plenária, vamos acompanhar. Nós acompanhamos a trajetória da FIT-Metal desde o nascedouro, no dia 1º de junho de 2010, lá no Sindicato dos Engenheiros, no mesmo dia da Conferência Nacional da Classe Trabalhadora no Pacaembu, a FIT-Metal foi fundada, e o depoimento de dirigentes sindicais de outras centrais, de outras correntes, demonstram que a FIT-Metal adquiriu legitimidade e protagonismo e é um ator importante da luta dos trabalhadores. Então, era isso, companheiros, companheiras, boa plenária, estamos na área. Vamos, Eremi. Oi, a Valéria agora? É o Oi, Valéria. Emilton Braga, presidente da CTB Pernambuco. Emilton Bezerra. Coordena aí. Bom dia, camaradas, bom dia, companheiros e companheiras metalúrgicas, companheiros de Central, né? Valéria, camarada Nivaldo, Marcelino, Wallace, prazer revê-los, vocês, Aurino, aqui, nem que seja de uma forma virtual, mas nos dá muita alegria, né? Esse momento aqui, dessa plenária, em que nós que acreditamos na centralidade do mundo do trabalho, né? E que fomos formados nas revoluções industriais aí, temos no centro do mundo operário, dos metalúrgicos, né? Todas essas grandezas das lutas dos trabalhadores ao longo do tempo. Então, é com muita alegria, né, que participamos dessa abertura aqui, desejamos sucesso aos camaradas nesse encontro, nessa plenária. Como bem colocou Nivaldo, nessa quadra que o mundo e o país atravessa, de crise econômica, crise sanitária, e no nosso caso aqui ainda essa pedra no caminho, né? Como bem colocou o Nivaldo, que é preciso... É uma pedra que virou, Nivaldo, eu acho que acredito quase uma montanha, né? Uma montanha que precisa ser derrubada para o bem do conjunto dos trabalhadores, e nela a retomada da democracia, a retomada da soberania e a manutenção dos nossos direitos que tem sido, pós a reforma trabalhista, pós o golpe, aprofundadas. Então, desejamos um grande encontro aos camaradas, rumos no processo de mobilização em que nós possamos acuar mais ainda esse governo e retomarmos o desenvolvimento do nosso país. Um forte abraço e sucesso nessa plenária. E obrigado pelo convite. Vamos ouvir, então, agora a nossa companheira Valéria Morato, presidente da CTB Minas e da direção nacional da CTB, representando aqui o nosso companheiro Adilson Araújo, por estar de licença médica, ele não pôde aqui comparecer, então a Valéria vai fazer aqui a dupla tarefa de representar o Estado de Minas Gerais, Estado importantíssimo para a nossa federação,
os nossos 5 sindicatos aqui que compõem a nossa base, e, obviamente, também aqui fazer a intervenção, considerando aqui a nossa federação aqui nacional. Valéria. Bom dia a todas e todos. Wallace e Eremi, desculpe-me pela brincadeira, mas acho que essa segunda plenária aí, nacional, da FIT Metal, que já inicia com essa homenagem tão necessária, né? Esse reconhecimento aí pela luta e trabalho daqueles que tombaram, que lutaram um bom combate e tombaram por esse vírus, mas eu acho que a gente precisa também de celebrar a vida. Então, bom dia, né, às delegadas e delegados, companheiras de luta diária. Presidente Marcelino, minha saudação e o meu reconhecimento pelo trabalho aí à frente da federação nessa quadra tão adversa, né, da classe trabalhadora. A referência que fizeram e que nós não podemos deixar, né, aos trabalhadores e trabalhadoras que perderam as vidas para esse vírus aí, que no Brasil está sendo desgovernado por esse presidente genocida. E a minha saudação especial àqueles que resistem. E penso que precisamos destacar os guerreiros e guerreiras que sobrevivem ao vírus e ao governo Bolsonaro. E assim eu quero homenagear e agradecer, né, com o meu abraço carinhoso e o meu agradecimento ao Eduardo Goulart, por ter lutado com tanta garra e estar aqui conosco. Acho que precisamos celebrar, tenho certeza, precisamos celebrar a vida. E esse momento, né, é um momento em que nós precisamos, não sei se precisamos pensar o nascimento de um novo movimento sindical, mas nós precisamos minimamente readequar para esse novo mundo do trabalho que tem passado por tantas transformações, né? E no Brasil é marcado por essas características aí da uberização, da precarização dos direitos trabalhistas, destruição do movimento sindical e esse desgoverno que tanto nos ataca. E acho que o maior desafio nosso é resistir ao fascismo e à destruição do Estado brasileiro, né? Resistir aos ataques à classe trabalhadora, a essas contrarreformas, à precarização, desemprego, fim da proteção social, resistir aos ataques às organizações sindicais, resistir aos ataques à democracia, nas formas de representação que estão em crise nos partidos, movimentos, instituições, a pauta dos costumes, e lutar contra o fascismo digital, né, que é a guerra híbrida, as fake news e ao Bolsonaro, e denunciar a necropolítica, o agravamento da crise econômica e social, o trabalho remoto, as jornadas exaustivas, a fome, a morte em massa, tudo isso precisa ser denunciado. Não vou gastar o tempo todo que eu falaria, e o Adilson também, mas não posso deixar de dar um recado aqui, né, às trabalhadoras, às metalúrgicas. Penso que a FIT Metal também deve lutar para garantir a representação qualificada das mulheres em todas as instâncias, né? E eu quero encerrar com Simone de Beauvoir, que é sempre atual, e dizer para as mulheres que nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida.
para nós mulheres, muita força, muita garra, muita luta, disposição sempre, e um grande abraço e sucesso na plenária. Obrigada, Du. Obrigado, Valéria. Ô, Wallace, eu estou com um problema aqui na minha internet, daí se tu puder tocar aí, tá? Eu tive que desligar aqui. Ok, Ereni, obrigado. Valéria, importante a sua intervenção aqui para nós. Você que é uma mulher que sempre acompanhou a luta dos metalúrgicos, esteve junto na batalha aí das eleições, em especial de Betim, né, dando grandes contribuições. Então, você, de fato, é uma grande referência para todos nós. Companheiros, a gente gostaria de chamar aqui agora a nossa camarada Andréia Diniz, que fará aqui uma apresentação sobre a nossa plenária, né? A nossa delegação. Então, para poder dar um quadro para todos nós, né, do tamanho e a importância dessa plenária para todos. Andréia. Olá, bom dia a todos e todas. Bom dia, minha presidenta, Valéria Morato, Nivaldo Santana, Bira, todos que estão conosco. Desejo saúde aí para todo mundo. André, se você coloca a apresentação, por favor. Bom, camaradas, aqui foi uma conversa que nós realizamos. Não, André, você colocou a pesquisa. Os dados da delegação. Perdão, eu vou pegar aqui. A pesquisa, vocês vão ficar curiosos, mas vai ser só na segunda parte da plenária. Eu peguei errado. Ei, Savará. Bem-vindo. Obrigado, André. É um prazer estar com vocês. Bom dia a todos aí, gente. Bom dia, Savará, lá de Batatais também. Nosso André, candidato a você quer prefeito. a análise dos delegados, né? Isso, por favor. E também um bom dia a todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Aqui é um perfil dos nossos delegados, da composição da nossa federação. Nós tivemos um total de 201 inscrições, temos a representação de 10 estados, Amazonas, Bahia, deixa eu mudar aqui que está tampando para mim, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. E 52 cidades representadas aqui na nossa plenária. Temos Betim, Minas Gerais, Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Caxias, Rio Grande do Sul, Chapecó, Santa Catarina, Jaguariúna, São Paulo, Lavras, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sabará, Minas Gerais, São Luís, Maranhão, Três Marias, Minas Gerais e Uberlândia, Minas Gerais, são entidades filiadas à FIT-Metal. Entidades parceiras, como a FETIM Bahia, temos os sindicatos de metalúrgicos de Camaçari, de Candeias, Dias d'Ávila, Ilhéus, Conquistas e Simões Filhos, Sindicato de Mineradores de Brumado, na Bahia, e de Maracás também. Núcleos de base, onde nós temos representação e organização e uma atuação em Manaus, no Amazonas, Pernambuco, em São Caetano, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Campinas e Taubaté, também São Paulo. Sindicatos não filiados à FIT-Metal, mas que foram convidados e se encontram conosco aqui na plenária, Batatais, São Paulo, e Sind Elevadores, também de São Paulo. Pode passar. Infelizmente, aí chama atenção para nós a presença das mulheres
em que pese é uma realidade da categoria, mas é algo que a gente precisa tratar na nossa delegação. Nós temos apenas 14,5% de mulheres e 85,5% de homens representados na plenária. Então, é uma busca da federação junto com as suas entidades. Eu sempre falo que, apesar de sermos poucas na categoria, isso vem crescendo em algumas categorias, chega a ter um número significativo de mulheres. Nós precisamos buscar essa representação também, não só na composição de delegados, mas na composição das próprias direções. Pode passar? André, com o registro, né, André, que a nossa executiva tem uma participação de mulheres superior a esse percentual de participação de delegadas. Sim. A faixa etária de idade, a maioria dos inscritos, 72, estão entre 36 e 45 anos, 70 inscritos de 46 a 55 anos, 36, 56 a 65 anos, 15 inscritos de 26 a 35 anos e 7 inscritos com mais de 65 anos. Outro destaque aqui é a questão da juventude, que é uma presença pequena aqui, é algo que todos nós temos que olhar com atenção também, essa questão dos jovens trabalhadores metalúrgicos. Tempo de serviço. Nós fizemos esse levantamento, 47 inscritos têm mais de 30 anos, atuando como metalúrgicos, de 16 a 20 anos, 38 dos inscritos, entre 21 e 25 anos de metalúrgica, 33 inscritos, de 26 a 30 anos, 27 inscritos, de 11 a 15 anos, 26 inscritos, de 6 a 10 anos, 18 inscritos, e até 5 anos, 12 inscritos. Também é um outro dado que é importante, nós não vamos debruçar sobre eles hoje, mas eu acho que é uma reflexão. Nós não estamos conseguindo muito chegar aí à turma com menos tempo de trabalho para vir atuar e compor junto conosco. Vamos lá? Dos 40, que tem 2 mandatos, 44 inscritos, ou que iniciaram agora o 2º mandato, que tem 4 mandatos de dirigente, 36 inscritos, com 5 mandatos ou mais, 35 inscritos, com 3 mandatos, 32 inscritos, com 1 mandato, 30 inscritos, e esses companheiros de 1 mandato, muito bem-vindos, e a gente espera que essa plenária dê uma grande contribuição aí para vocês, principalmente nesse cenário tão difícil, e que não são dirigentes, 24 inscritos. Esse que compõe lá aquele número que eu apresentei de 200 delegados. 97 dos delegados estão na ativa e trabalham atualmente, 67 estão na ativa ou têm vínculo empregatício, mas estão liberados para atuação sindical, liberados tempo integral. Aí, geralmente, as executivas dos sindicatos, que têm os dirigentes mais liberados, estão aposentados, mas continuam trabalhando, continuam na ativa, 14, 12 estão apenas aposentados, e o chat entrou aqui, tampou meu último número aqui, 11 estão desempregados. É isso, Andrés? Então, esse é um raio-x
dos 200 delegados que se inscreveram para essa plenária. Igual eu falei, tem dados ali que nós mais para frente vamos aprofundar e debater sobre eles, e faço destaque nessa questão mesmo dos trabalhadores com menos tempo de trabalho, que é poucos que a gente ainda consegue atrair para as direções dos sindicatos, a necessidade de um trabalho direcionado para a juventude e para as mulheres. Seria isso, obrigada. Obrigado, Andréia. É importante esse detalhe aí para conhecimento do conjunto dos nossos companheiros. Vamos aqui entrar agora na segunda etapa da nossa plenária. Vamos convidar aqui o companheiro Assis Melo, presidente do Sindicato de Metalúrgicos de Caxias do Sul, e a nossa companheira Fabiana, que é tesoureira do Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó. Os companheiros irão coordenar agora essa segunda etapa aqui do nosso processo de debate, da nossa segunda plenária nacional. Assis. O Wallace, eu não sei se ele conseguiu entrar, que ele estava com dificuldade. O Assis está sem o áudio. Fabiana, você está na sala? Wallace, eu sugiro que você inicie essa mesa, depois a gente encaminha com os companheiros. Eu acho melhor, acho que você está com... Não sei, que ele está me digitando aqui. Está digitando. Então, essa segunda mesa vai tratar da análise de conjuntura. Wallace? Oi. É a Fabiana. Bom dia, pessoal. Só justificando, a gente se reuniu aqui no sindicato mesmo, então a gente está com os demais diretores, tá? Então, por isso que a gente demorou um pouquinho aqui, tá? Mas já estamos online. Ok, Fabiana. Eu estou sabendo aí que vocês criaram uma tropa, né? Para poder assistir a plenária. Colocou todo mundo aí de forma coletiva. Bacana essa iniciativa de vocês. Vamos iniciar, então, aqui a segunda mesa com o nosso companheiro Rodolfo, do DIEESE, fará aqui uma exposição sobre a importância do processo de industrialização, com foco, obviamente, centrado aqui na categoria metalúrgica. Rodolfo. Olá, pessoal, bom dia. Eu estou com um probleminha aqui, talvez o Wallace tenha comentado, faltou luz aqui, eu estou com o celular tentando improvisar a apresentação. Se alguém puder permitir que eu compartilhe a tela aqui, que eu vou tentar compartilhar a apresentação que eu fiz para ajudar na minha fala. Obrigado. Já habilitei. E agora deixa eu ver se eu consigo fazer isso no celular. Rodolfo, se você quiser mandar para mim, eu coloco aqui. Só um segundinho, deixa eu ver se eu aprendo aqui, se vai. Eu vou encaminhar aqui para o Wallace, então. E aí...
Wallace, seu microfone está Oi, fechado. oi. Alguém pode confirmar se o Orlando entrou, companheiro? Voltou aqui, Entrou. pessoal. Entrou. O Orlando está na sala, viu? Ô, Rodolfo, Eu ia até passar para ele. vamos então fazer o seguinte, vamos ouvir aqui o Orlando, depois a gente entra com você, que aí, de repente, sua internet estabiliza aí, sua energia, tá ok? Beleza, Wallace. Eu te mandei no WhatsApp o arquivo, tá? Se puder mandar para a companheira compartilhar depois também. Já encaminhei. Então, vamos lá, pessoal, vamos ouvir aqui o nosso companheiro, camarada, nosso deputado federal, Orlando Silva, que fará aqui uma exposição sobre a atual situação conjuntural do nosso país. Orlando? Bom dia, Wallace. Você me ouve bem? Sim. Tudo bem com você? Tudo bem, irmão. Alegria aí te ver com saúde. Ok. Queria dar um abraço aí para todos os companheiros. Agora não. Não, porque daí você comprou. Companheiras. Vai ir para lá. Eu estou em casa, né? Então, se tiver muito interrupção, cachorro, chorando, vocês dê um desconto aí, porque é assim mesmo. Agradecer aí, Wallace, o convite da Fit Metal para a gente bater esse papo. Um momento super difícil, né? Que a gente está vivendo no Brasil e no mundo sob o signo da pandemia. Eu não sei se vocês guardaram, mas na sexta-feira passada, semana passada, dia 21, foi feita uma declaração da Organização Mundial da Saúde, da OMS, dizendo que o número de mortes por Covid no mundo pode ser muito mais do que os números oficiais registrados. Hoje, nós falamos de 2,5 milhões de mortes registrados, 3,5 milhões registrados oficialmente, mas pode alcançar a casa de 6 milhões. Especula-se que até 8 milhões de vítimas da Covid, porque a subnotificação é muito grande, inclusive no Brasil, né? Muitas pessoas podem ter perdido a vida em função das consequências da Covid e não ter tido o devido registro. Eu começo falando isso porque nós enfrentamos uma realidade política, econômica e social sob o signo de uma das maiores pandemias da história, que produziu e produz um drama brutal aqui em nosso país. Nós estamos chegando perto de 500 mil de mortes oficiais. Eu me recordo, Wallace, que o professor Miguel Nicoleles, que é um palmeirense ilustre, um dos grandes cientistas do Brasil e do mundo, no ano passado, ele, no telefone comigo, no começo da pandemia, falou: Orlando, se nós não tomarmos as medidas adequadas, pode morrer 500 mil de brasileiros, pode morrer 1 milhão de brasileiros. E eu confesso para vocês que eu não acreditei. Eu achava que era podia ter um pouco de exagero, sabe? Falei, não é possível. E aí, quando a gente vê passar o tempo e chegar nesse patamar, é algo que, a meu ver, é muito assustador. São filhos de trabalhadores, são trabalhadores, trabalhadoras, em grande parte gente da periferia, gente pobre, negros, que são as principais vítimas dessa pandemia. E a primeira questão que eu queria registrar é que nós temos que, de modo sistemático, denunciar o governo Bolsonaro pela irresponsabilidade política na gestão da pandemia e atribuir a ele as milhares e milhares, centenas de milhares de mortes de irmãos brasileiros. Isso é parte da luta política. Nós precisamos imputar ao Bolsonaro a responsabilidade. Quem tem oportunidade de acompanhar a CPI do genocídio, né, a CPI da pandemia no Senado, faz 2 semanas que nós começamos a CPI e cada dia é mais chocante as revelações que a CPI traz. Essa semana, o antigo ministro da Saúde, o general Pazuello, disse que despachava com Bolsonaro a cada 15 dias. Amigos, imaginem, numa pandemia do tamanho da que a gente está vivendo no Brasil, o presidente da República levava 15 dias para despachar com o seu ministro da Saúde, para tratar de medidas para enfrentar a pandemia. O presidente da Pfizer esteve na CPI e denunciou que foram 7 ofertas de vacina, 7 ofertas de vacina, e o governo não assinou. E mentiu, porque disse que não assinou porque ela não tinha sido autorizada pela Anvisa. Só que o próprio governo contratou vacinas não autorizadas pela Anvisa, no consórcio organizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, quando você vai vendo todas as informações do caso de Manaus, da falta de oxigênio de Manaus, foi com muita antecedência que o governo teve acesso à informação e nada fez. Portanto,
como é uma tragédia, é a maior mortandade da história do Brasil, num período tão curto. Eu estou falando muito sobre isso porque nós temos que denunciar o Bolsonaro como responsável pelo genocídio que nós vivemos no Brasil. Ele tem que pagar um preço político. Espero que um dia ele possa pagar um preço penal pela atitude que ele teve no país. E ele fez isso por cálculo político. Qual que é a tese do Bolsonaro? Vai ter mais gente desempregada, vai ter mais vítimas da crise econômica do que mortes, do que vítimas fatais. Porque é verdade que nós temos 500 mil mortos e temos mais de 14 milhões de desempregados, se incluirmos desalentados, os números são assombrosos. E ele, num cálculo político frio, gélido, criando uma falsa contraposição entre cuidar da economia e cuidar das vidas, produziu esse estado de coisas no Brasil. E o que é mais grave é que a ausência da vacina não só afeta a vida das pessoas, a saúde das pessoas, mas inviabiliza a retomada da atividade econômica. Inviabiliza. Imagine vocês que nós temos nos Estados Unidos, daqui a pouco eles estão alcançando 200 milhões de pessoas vacinadas. 200 milhões de pessoas vacinadas. E no Brasil nós estamos num ritmo absolutamente lento. Hoje, praticamente, está paralisada a vacinação no Brasil. Porque o insumo básico para produzir a vacina do Instituto Butantan, que é 90% da vacina aplicada no Brasil, já não chega há algum tempo. E ontem, infelizmente, o embaixador da China anunciou para os governadores de que a China vai retomar o fluxo de envio do insumo, o chamado IFA, né, que é o princípio ativo farmacêutico, para que nós possamos retomar a produção de vacina no Butantan. Porque o Bolsonaro, sempre que pode, hostiliza a China. Né? Ainda tem esse detalhe. Nós estamos na mão da China, a China faz a principal atividade de solidariedade ao Brasil no combate à Covid, que é a oferta, o fornecimento de vacina, e sistematicamente Bolsonaro chama de vírus chinês, vírus comunista, como se fosse parte da guerra biológica da China contra o Ocidente, nessa guerra cultural que alguém aqui no chat falou. Portanto, é muito impressionante o drama que nós vivemos, humanitário, e nós temos que imputar a responsabilidade ao Bolsonaro. Nós vivemos, como consequência, mas não só, mas como consequência dessa crise humanitária produzida pela pandemia, um drama econômico gigantesco. Né? A retração da economia no ano passado, vocês viram, o Brasil caiu a sua riqueza em 4,1%, e o mais grave que isso, consolidou a segunda década perdida em 40 anos. Imagine, nas últimas 4 décadas, nós tivemos 2 décadas perdidas, em que o país ficou mais pobre no final da década do que começou a década. Para ver o drama que nós estamos vivendo. Eu sei que vocês vão debater industrialização, o patamar da indústria de transformação do Brasil é um patamar inacreditável. Provável que a gente tenha no percentual do PIB algo vivido nos anos 40. Né? E é um processo acelerado de desindustrialização do nosso país. E aqui, eu diria que começa a falar sobre fatores que vão além da pandemia. Porque a pandemia tem, de fato, um impacto muito grande. Mas o que falta também é uma estratégia nacional de desenvolvimento. Alguém chegou a escrever aqui no chat também, né? Falta um projeto nacional de desenvolvimento. Acho que foi o Laércio. Sem uma estratégia nacional de desenvolvimento, não tem como, por geração espontânea, nós retomarmos num patamar relevante o crescimento econômico. E aqui, mais uma vez, o debate com a China é importante. Quando a gente observa no mundo inteiro, apenas 2 países no ano passado, mesmo com a pandemia, tiveram algum crescimento econômico. A China e a Turquia. Taiwan também, só que Taiwan eu não considero um país. Taiwan, para mim, é uma ilha rebelde, uma província rebelde da China. Então, foi a China e a Turquia que tiveram alguma taxa de crescimento econômico. Comum entre eles, existem estratégias próprias de desenvolvimento nacional. Aliás, a minha impressão é que a pandemia ela vai ter um impacto muito importante no redesenho geopolítico global. Porque esse papo de cadeias globais de valor, né, de especialização da economia em alguns setores, eles querem impor ao Brasil, por exemplo, o quê? Ao Brasil cabe o papel extrativista, petróleo, minério de ferro e a produção de
a agroindústria, a produção de proteína animal. A lógica é essa, né? Por que desindustrializa o Brasil? Porque o Brasil não teria competitividade global para produzir na indústria. Logo, o Brasil produz soja, produz grãos, produz proteína animal, suíno, frango, carne e o extrativismo mineral que a gente tem aqui, petróleo, toda a riqueza mineral que o Brasil possui. Essa é a lógica deles. A China se insurge contra isso, porque a China procura ter uma atividade econômica global, nas várias áreas. Ela é parceira naquilo que eles têm mais dificuldade. Vocês sabem que a China, 1/3 é gelo, 1/3 é montanha, apenas 1/3 deles é área agricultável. Por isso que eles têm uma parceria estratégica com o Brasil, que para alimentar aquele tanto de gente, tem que ter parceria estratégica com um país como esses. Mas eles investem e têm uma indústria, sobretudo, complexa e diversificada. E o Brasil segue nessa lógica de cadeias globais de valor, de especialização da economia, mas até países como os Estados Unidos, na minha percepção, pós-pandemia, vão acentuar um processo que eles já desenvolvem há algum tempo. Desde o Barack Obama, os Estados Unidos estão no processo de reversão e reinstalação da sua indústria. A nova manufatura é um processo que já faz um tempo que foi retomado lá. E o próprio Donald Trump, que tem aquela retórica meio doidona dele, retomou investimentos da indústria americana, porque eles têm dimensão da importância do papel que tem a indústria para o desenvolvimento de um país. Então, eu estou questionando a geopolítica, porque, na minha percepção, esse papo que a pandemia pôs a nu, quando precisava de ventiladores mecânicos, onde é que tinha no mundo? Na China. Até máscara, onde é que tinha no mundo? Na China. O debate sobre vacina, onde é que tem no mundo? Na China. Quando você vai vendo, a China acaba sendo um lugar, assim como a Rússia. Aliás, não por acaso, veja, Rússia, China, Índia, são países que não estão no centro do capitalismo, mas que têm alternativas na sua indústria química, bioquímica, farmacêutica e produzem vacina. Eu volto à questão inicial. Rússia, Índia, China têm projetos nacionais de desenvolvimento, que é o que nos falta. Então, a impressão que eu tenho é que esse debate que a pandemia trouxe, inclusive, vai redefinir um pouco a forma de organização da economia do mundo. E mesmo essas medidas que muita gente está surpresa, que o Joe Biden tem adotado nos Estados Unidos, vocês têm visto, né? Os Estados Unidos têm o maior pacote de construção econômica da história. É maior do que o pacote dos anos 29 e 30, da grande crise, daquela grande crise que até então era a maior crise do capitalismo, né? Eles vivem hoje um pacote que passa de 6 trilhões de dólares, em 3 fases, né? A primeira era a fase de combate à pandemia, inclusive uma forte agenda de transferência de renda, de apoio à população mais pobre, aos trabalhadores desempregados. Uma segunda fase de investimento em infraestrutura, que é do ABC, da reconstrução econômica, né, Laércio? É keynesiano isso. O investimento em infraestrutura econômica, que gera muito emprego. Eles avançam em medidas que valorizam a ciência, tecnologia, inovação, economia digital, economia verde. Então, eles estão num processo, eu chamo a atenção do caso do Biden, por quê? Que aí é uma segunda questão que eu imagino seja desdobramento da crise pós-pandemia, que é uma rediscussão sobre o papel do Estado. Assim como, a meu sentir, haverá uma revisão da geopolítica global, uma visão da organização da economia mundial, a minha impressão é que haverá um novo debate sobre o papel do Estado. O consenso de Washington, que a gente aqui, a turma que gosta de estudar economia, lembra bem dos anos 90. Desculpa, você tem mais 5 minutos. No início da sua fala, a gente esqueceu de te informar, tá bem? Tem 5 minutos. Ai, meu Deus, então, vou acelerar aí. Vou acelerar aqui. O Orlando falou 15 minutos. A previsão é de 20 a 25. Então, ele tem... Eu vou acelerar. Tá bem? Vou acelerar. Então, revisão da geopolítica, reorganização da economia global e revisão do papel do Estado. Porque aquele papo do consenso de Washington de que o Estado mínimo, Estado para educação, segurança... Educação não. É para segurança e temas essenciais, o Estado mínimo minimório, isso foi para o saco.
e você vê na Alemanha o protagonismo do Estado, você vê nos Estados Unidos o protagonismo do Estado, e já na academia, os pensadores da economia global já questionam os dogmas do consenso de Washington. Aqui no Brasil tem um sujeito chamado André Lara Rezende, que é o porta-voz dessa visão dos economistas conservadores que questionam os dogmas ortodoxos, aquelas ideias de sempre que eles tentam manter, que no Brasil está valendo ainda, que o Paulo Guedes tenta sustentar. O Paulo Guedes defende as ideias que nos Estados Unidos já estão em fora de uso, que na Europa já estão em fora de uso, que são as ideias desse Estado mínimo. Essa reforma que está na pauta, reforma administrativa, que não muda nada na gestão, no combate aos privilégios, os privilégios ficam intocáveis, mas apenas precariza o vínculo dos trabalhadores do serviço público, tenta impor uma lógica de Estado subsidiário, um Estado que parcialmente atende o interesse público, é fundamentada na lógica do Estado mínimo da ordem liberal. Então, há uma evolução no pensamento, até mesmo da burguesia no plano internacional, para tentar se adaptar à nova realidade e, sobretudo, porque todas essas mudanças que se dão no mundo se dão sob a batuta da expansão da China. E para nós, que somos do campo da esquerda, é muito importante observar que a China, que tem um outro projeto histórico, passa a ter um grande protagonismo no mundo. Isso é muito importante para nós, porque alguns já disseram que a história tinha acabado, que o capitalismo ia ser a supremacia do mundo, e o que está surgindo no mundo é uma outra história. É um outro projeto que ganha muita força, onde as nações estão no centro e os trabalhadores podem ser protagonistas. E é nesse mundo que o Bolsonaro tenta se sustentar em condições cada vez mais adversas. Bolsonaro vive hoje a fase mais crítica do seu governo. Bolsonaro vive hoje o maior isolamento político do seu governo. Bolsonaro tem hoje a maior rejeição do seu governo. É o momento em que o ótimo e bom está lá embaixo, o ruim e péssimo está lá em cima. Ele conseguiu, manobrando o orçamento público, até um orçamento secreto tem, conseguiu consolidar uma base parlamentar capaz de brecar o impeachment. Mas ele não consegue avançar na construção de uma aliança política que dê sustentabilidade à renovação do seu mandato. O fato muito importante da elegibilidade do Lula foi um terremoto na cena política, que o Lula, sendo elegível, altera a perspectiva de poder. Lula tem um peso grande. As pesquisas que essa semana foram publicadas estão reforçando essa posição de desgaste do Bolsonaro, de isolamento e de construção de alternativas para enfrentar o bolsonarismo. Vocês devem ter visto ontem, teve muita repercussão, uma foto do Fernando Henrique Cardoso com Lula no encontro que eles fizeram. Qual é a pauta? A luta contra o Bolsonaro. Quer dizer que eles vão fazer uma aliança eleitoral? É pouco provável. Mas quer dizer que, diferentemente de 2018, quando muita gente lavou as mãos na hora de enfrentar o Bolsonaro, muita gente não incidiu, muita gente sequer votou, o clima que se produz hoje é de que, na eventualidade do Bolsonaro ir ao segundo turno, seremos todos contra Bolsonaro. Isso é importante, companheiros, porque o desmonte que ele faz no Estado brasileiro é brutal. Eu falei da reforma administrativa, mas eu poderia falar agora da legislação de licenciamento ambiental que foi votada no Congresso Nacional, que é o liberou geral. É aquele passar a boiada que o ministro do Meio Ambiente falou naquela famosa reunião em abril do ano passado. Vocês lembram que já foi votado a autonomia do Banco Central, que é uma blindagem do Banco Central para garantir o interesse do capital financeiro. É literalmente colocar a raposa para cuidar das galinhas. E essa semana vocês acompanharam a privatização da Eletrobras, que deu um passo na Câmara dos Deputados. É uma agenda de desmonte do Estado. Diferentemente do fortalecimento do Estado, que eu observo nos países centrais, aqui Bolsonaro tenta, na lógica neoliberal, desmontar o Estado. E desmontar o Estado significa, de um lado, precarizar políticas sociais, precarizar políticas públicas, precarizar direitos do nosso povo, e, do outro lado, significa renunciar à construção de um projeto nacional de desenvolvimento. Porque se nós não temos o controle estatal de setores estratégicos, se não temos um polo financeiro forte, público, se não temos a infraestrutura essencial para o desenvolvimento, como é o setor elétrico, público, se não controlamos a cadeia de óleo e gás, que tem um papel muito importante para a atividade econômica,
nós vamos, aos poucos, renunciando aos instrumentos para estruturar um projeto nacional de desenvolvimento. Mas nós temos que seguir buscando esse caminho, seguir buscando ampliar alianças políticas no combate ao bolsonarismo e na construção de uma alternativa de poder. E o nosso desafio, parte da necessidade de nós vacinarmos o nosso povo, e a campanha pela vacinação de todos é uma campanha muito importante, é porque é com a imunização do nosso povo que nós vamos poder, Wallace, retomar a luta popular, retomar a luta de rua. Vocês viram que voltou, né? Esses dias, os estudantes da UFRJ fizeram um grande ato no Rio de Janeiro, em função da chacina de Jacarezinho, vários atos pelo país. No próximo dia 29, a molecada vai fazer também mais manifestações pelo país, e nós temos que, aos poucos, retomar a luta dos trabalhadores, a mobilização popular, porque para virar conjuntura tem que ter luta popular. Nós não vamos conseguir virar conjuntura fazendo acordos, entendimentos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, infelizmente, Wallace, nos cabe reduzir danos, enfrentar uma batalha aqui, outra ali, para impedir que os retrocessos sejam ainda mais graves. E para virar o jogo, é necessário nós termos luta popular. Então, vale demais a briga para a vacinação de todos os trabalhadores e trabalhadoras, de todo o nosso povo, para preservar a saúde e para criar as condições para que nós possamos retomar a luta no país. E aqui a centralidade total é da luta dos trabalhadores. Eu quero concluir dizendo isso, né? Muita gente ficou empolgado com as vitórias da esquerda no Chile. Eu fiquei muito feliz, mas eu chamo a atenção. As vitórias do Chile foram possíveis agora na Constituinte, na eleição, porque vocês lembram, não faz muito, houve uma grande onda de luta da juventude, depois houve uma grande onda de luta dos trabalhadores contra as reformas do Pinheira. Então, são essas ondas de mobilização que criam um ambiente para nós incidirmos na disputa política geral. É ilusão imaginar que nós vamos ter uma alteração qualitativa no quadro geral sem ter uma incidência da luta de baixo, da luta popular, da luta dos trabalhadores, sobretudo, para construir um novo destino para o Brasil. Então, eu sei que não é fácil, a hora agora ainda é uma hora de defensiva, mas nós temos que criar as condições para retomar. Logo que possa, a gente retome, né? Porque enquanto nós estamos nessa resiliência, na resistência, os caras não param de tentar avançar sobre os trabalhadores. Essa greve aqui que vocês assistiram dos metroviários não era para conquistar nada, é para impedir que fosse retirado itens do acordo coletivo anterior. Nós estamos nessa fase aqui. E é muito importante nós termos, inclusive, solidariedade com todas as lutas das várias categorias para que nós possamos enfrentar Bolsonaro, isolá-lo, derrotá-lo e construir um novo projeto para o Brasil. É fácil? Não, é difícil, mas é possível. Nós temos que ter confiança no protagonismo da nossa luta e buscar construir dias melhores para os trabalhadores e para todo o povo. Desculpa aí ter passado do tempo, Eremi, foi uma alegria poder vê-los com saúde. Se cuidem, não é uma gripezinha, não é mole. A gente aqui tem perdido companheiros assim todo dia, e é muito importante que vocês se cuidem, que vocês tenham um papel muito grande para ajudar o Brasil a fazer as mudanças que são necessárias, tá bom? Valeu. Bom debate para nós. Obrigado, nosso deputado federal Orlando Silva, pelo Estado de São Paulo. Muito obrigado aqui pela sua contribuição. E nós aqui em Caxias do Sul, nós estamos numa grande luta. Nós temos que, para a economia andar, nós precisamos de aumento e vacina já. Então, obrigada, Orlando, e eu quero convidar aqui o companheiro, então, do Diese, que também vai fazer uma intervenção aqui de 25 minutos. Não sei se o companheiro já está preparado. Ele estava com dificuldade ali de conseguir organizar a sua intervenção. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Tá um pouquinho complicado hoje aqui, tá sem energia, esse papo de privatiza que resolve não deu muito certo, né? Como a gente tem acompanhado diversas vezes. Eu pediria que, por favor, quem pudesse compartilhar o material que eu encaminhei, só para poder ajudar um pouquinho na fala, aí eu vou passando aqui. Bom, pessoal, na conversa de hoje, foi pedido para a gente falar um pouquinho sobre a questão da indústria, principalmente a indústria metalúrgica, né? E eu acho importante, para a gente começar também essa fala de 25 minutos, fazer um pouquinho uma conjuntura do que está acontecendo no mundo, né? Então, na próxima tela, vocês vão ver aí o PIB, né? PIB
a soma das riquezas produzidas em um país e alguns países destacados. Nesse caso, a gente percebe ali que 2020 foi um ano complicado para quase todos, né? Exceto a China, justamente porque conseguiu controlar a pandemia, mesmo sem vacina. E o Brasil teve uma queda substancial ali de mais de 4% do PIB. E para esse ano, a gente percebe que o Brasil destoou bastante, né? A estimativa de crescimento é de 3,7%, uma estimativa até bastante otimista, mas quando a gente olha lá embaixo para economias desenvolvidas, as economias desenvolvidas devem crescer quase o dobro, mais de 6%, quase 7%, e ano que vem a mesma coisa, 2022 a mesma coisa. Então é mais uma vez o Brasil descolando ali dos demais países, crescendo menos do que deveria crescer. Na tela seguinte, a gente percebe também o PIB do Brasil, né? A gente vê que a gente chegou nesse nível de crise, uma situação muito precária, depois de uma recessão considerável de 2 anos, 2015 e 2016, muito produto da crise política e da Lava Jato que foi realizada no Brasil. E aí a gente foi andando de lado, e ainda sem recuperar o crescimento que tinha sido feito, 2020 veio mais uma pancada, e a gente tem essa situação atual hoje de mais de 14 milhões de desempregados, uma crise sanitária sem precedentes, a economia bastante fragilizada, a renda caindo, a inflação subindo, e é dentro dessa conjuntura que se dá a situação da indústria, né? Na próxima tela, vocês podem acompanhar também a participação da indústria no PIB, né? Então a gente tem ali nessa ótica da oferta, né? A gente pode ver o PIB, ele é acompanhado demonstrado em indústria. A indústria de transformação é a barrinha menor ali e a barrinha maior é a indústria como um todo. A gente percebe que o problema da indústria não é de hoje, né? Ele já vem caindo, mas vem caindo mais ainda, e hoje, 2020, no último PIB anual disponível, a indústria representaria ali alguma coisa na casa de 11% de toda a riqueza que foi gerada, a indústria de transformação, e a indústria geral na casa de 20%. Né? Esses dados já foram mais do que o dobro nos anos 80 e desde então só tem caído no Brasil. E isso explica boa parte do problema que a gente tem de não sustentar um crescimento da economia como um todo. Porque a gente sabe que a indústria é um setor que gera externalidade, é um setor que agrega valor, gera bons empregos. Então, quanto mais a gente perde participação do PIB da indústria, pior acaba ficando num todo. Na próxima tela, já entro nas negociações coletivas. Né? É importante a gente ver o que está acontecendo no Brasil, principalmente com relação a 2020 para cá. O DIESE tem uma área chamada SAIS, Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais, e os companheiros que trabalham nessa área, eles praticamente se dedicam a tabular e acompanhar as negociações coletivas no Brasil e as greves também, né? Então, nesse caso aqui, eu vou falar basicamente das negociações coletivas. 2020, como muitos de vocês aí, dirigentes pelo Brasil, acompanharam, foi um ano muito complicado. Os dados que a gente usa aqui de greve, de negociações, são todos do sistema mediador, do sistema público do governo federal, para poder, depois que é feito um acordo coletivo ou uma negociação coletiva, a ideia é que os sindicatos depositem nesse sistema as convenções e os acordos coletivos, e de lá a gente tabula esses dados. Né? Então a gente percebe que teve uma queda de 7% durante 2020 dos acordos com relação a 2019. As maiores quedas acabaram acontecendo entre março e abril, que é um pouco normal também, porque foi justamente aquele momento de maior pânico ano passado, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. E nos meses de julho, agosto e setembro, a queda em torno de 17% em cada mês. Nos meses de abril, maio e junho, acabou havendo um crescimento nos registros, né? Crescimento de 7% a 13%. Na tela seguinte, a gente percebe ali a questão dos reajustes, né? Foi algo em torno de 21% a menos do que em 2020, 2019. As quedas foram observadas basicamente em fevereiro a outubro e acentuadas mais na primeira onda da pandemia. A queda chegou a ser de 56% em abril e aproximadamente 40% em junho. Dezembro teve um alto número de registros no sistema mediador, muito por conta do tal atraso, né? Algumas negociações foram sendo feitas mais arrastadas para o final do ano. A ideia era tentar melhorar um pouco o cenário. E a negociação coletiva em 2020 basicamente postergou a definição do reajuste, ou então ela centrou em tentar combater questões da pandemia. Né? A gente viu muitas cláusulas nas convenções coletivas do passado se referindo ou à Covid de forma direta ou alguma medida que foi anunciada para tentar mitigar os efeitos da pandemia
do ponto de vista do trabalho e da renda, por exemplo, a medida provisória 936, inclusive o companheiro Orlando Silva foi um dos relatores, né? Agora, na indústria, na próxima tela, a gente vê na indústria em si o que aconteceu, né? Na indústria acabou tendo um movimento um pouco contrário, houve um aumento do número de registros coletivos aí na casa de 2%, as quedas também foram verificadas basicamente em fevereiro e março, depois julho e agosto, e o número de reajustes caiu cerca de 13%, né? As maiores quedas ocorreram nos meses de abril e julho. E também teve essa situação de atraso, como eu coloquei aqui, muitas sendo registradas lá em dezembro. Na outra tela, na outra tela eu coloco a questão de alguns, a gente coloca uma divisão por alguns segmentos da indústria, né? Só destacar ali a variação do número de registros coletivos por atividade, né? Então a gente percebe que na metalurgia, que é mais um pouco o nosso foco, né? Teve um crescimento de 26% e diversos outros segmentos tiveram queda também. Agora já caminhando aqui para as negociações de 2021, na próxima tela, esses dados aqui eles são de janeiro a abril, os dados que estavam disponíveis no sistema de janeiro a abril. Nesse caso aqui eu estou colocando os pisos, né? Então os maiores, menores e a mediana dos pisos que estavam nas negociações e acordos coletivos que foram captados de janeiro a abril desse ano. A gente percebe que o menor ali foi 1.100, que é basicamente o salário mínimo, né? O maior chegou a 1.624 nesse ano, por enquanto, né, das negociações que já foram fechadas, tendo ali um valor médio de R$ 1.339,65. Na tela seguinte, eu coloco a inflação do ano passado, a linha azulzinha ali é o INPC, a amarela é o IPCA, é mais para mostrar a dificuldade que foi tendo ao longo do ano para poder ter reajustes salariais que conseguissem recompor a inflação, né? Como a gente sabe, quanto maior a inflação, mais difícil fica conseguir os reajustes necessários. E realmente, depois de junho, que foi o fundo do poço ali, a inflação subiu bastante, dificultando, inclusive, os ganhos reais que a gente vai ver mais para frente. Na tela seguinte, eu volto à questão do 2021. A mesma lógica, né, da inflação, a gente percebe que ela continua apontando. Isso é inflação para 12 meses. Então, por exemplo, aquela categoria que tem a data base em abril, tem que negociar o INPC aí de 6,94% para simplesmente manter o poder de compra que o trabalhador tinha. Então, essa situação acaba dificultando ainda mais uma negociação coletiva que já não seria fácil em plena pandemia. Na tela seguinte, a gente é um apanhado de todos os acordos e reajustes de 2020 do lado esquerdo e 2021 do lado direito. A questão é que a quantidade de acordos são diferentes. 2020 e 2020, a gente está falando do ano cheio, então a gente fala aí de mais de 1.100 acordos e convenções coletivas, e 2021, por enquanto, a gente tem ali na casa de 42 acordos e convenções coletivas. Ano passado, como vocês podem ver aí, 13% dos acordos e convenções ficaram abaixo do INPC, ou seja, o trabalhador teve alguma perda salarial. Aproximadamente 41% conseguiu pelo menos igualar a inflação e 46%, né, a maioria ali, nesse recorte, acabou ficando acima do INPC. Esse ano, por enquanto, a situação está muito mais complicada. Muito provavelmente a inflação tem atrapalhado muito isso, né? Desses acordos já tabulados, quase 61% só conseguiram inflação e praticamente 30% tiveram perda salarial. Na tela seguinte, eu mostro como que essas perdas se deram, né? Primeiro, em 2020, a gente percebe que se concentrou ali as perdas salariais entre 0,5% e 0,01%, foram 4,2% daqueles acordos que eu citei atrás de 2020, ficaram na casa de meio a menos por cento, e as perdas maiores ali se limitaram chegamos a ter perda de menos 3%. Né? E os ganhos também ficaram muito próximos da inflação, né? 24% dos acordos que tiveram ganhos salariais em 2020, o ganho também foi entre 0,01% e meio, chegando ali uma outra parte substancial ali na casa de 2 a 3% de ganho real, 2,8% dos acordos. Na tela seguinte, 2021, a situação também não é tão diferente, os números de desacordos são menores, né? A gente percebe ali a concentração por volta da inflação, né? Então os acordos que tiveram
as perdas ficam mais próximas da inflação, mas ainda assim temos perdas, e os acordos que conseguem ali algum avanço ficaram entre 1% e a inflação do período. Então, não foram grandes conquistas do ponto de vista da inflação também. Na tela seguinte, a gente tem a distribuição de 2020 por mês, né? A gente percebe ali por mês como que se deu essa questão, se teve aumento real, se teve a reposição ou se teve perda salarial. E, de fato, o fevereiro acabou sendo o pior mês da série ali. Metade dos acordos não tiveram a reposição da inflação, talvez já por conta de ter ainda o início da pandemia, né? Porque mesmo a database em fevereiro, muitas negociações acabam se estendendo para depois da database, e aí estourou a pandemia. Mas a gente percebe que, do ponto de vista do ganho salarial, só outubro, maio e fevereiro tiveram metade para cima de ganho real salário. Na outra tela, a gente traz aqui 2021. Como eu já falei, por enquanto os dados são tabulados até abril, e a situação também não é tão favorável. Fevereiro foi um mês bom ali, todos os acordos que estavam tabulados tiveram ganho real, mas abril já ficou um pouco mais complicado. Na tela seguinte, já para não me estender tanto, a gente chega na parte do emprego metalúrgico em si. Vocês estão vendo aí os dados, talvez tenha ficado um pouco pequeno, mas cada um vai receber depois da apresentação, já passei para o companheiro Wallace, vocês podem olhar com mais calma depois. Esses dados são dados do emprego metalúrgico, né? Para quem não acompanha muito isso, a gente olha o dado da RAIS. Então, são os dados de trabalhadores seletistas nos ramos que fazem parte da categoria metalúrgica no Brasil inteiro. Então, a gente chegou ali, por exemplo, em 2013, o melhor ano da categoria. Em 2013, a categoria tinha no Brasil aproximadamente 2.446.000 trabalhadores metalúrgicos. Se puder voltar lá naquela tela inicial. Aí. Isso. Essa tela aí. Eram aproximadamente 2.446.000 trabalhadores metalúrgicos. Foi o melhor ano para a categoria. E desde então, tinha tido quedas sucessivamente até 2013, até 2017, que foi o fundo do poço. Para a gente ter uma noção, a categoria perdeu praticamente um quarto dos trabalhadores do setor. Né? Foi uma queda de 24% entre 2013 e 2017. Foram mais de 589.000 trabalhadores metalúrgicos a menos no setor. E muito o problema disso é o que eu comentei lá no início da minha fala. Né? Basicamente, uma crise gerada por questões políticas na disputa de poder aí depois da eleição do segundo mandato da Dilma. Estourou o Brasil, a Lava Jato aprofundou gravemente essa questão. Né? Vocês devem ter tido uma fala com o Fausto ao longo dos trabalhos dos últimos dias. Ele é demonstrado muito bem o gravíssimo impacto que a Lava Jato teve ao não se preocupar com a saúde financeira das empresas, né? Fazer aquela caça às bruxas, arrebentou o setor naval, arrebentou o setor de construção, e aí puxou também aquela situação dos automóveis, enfim, foi uma tempestade perfeita para o setor, levando a quase 600.000 empregos a menos. E desde 2017, o setor praticamente anda de lado, né? A geração de emprego está muito baixa. Para a gente ter uma noção hoje, 2021, o emprego seria alguma coisa próxima do que foi em 2015 ainda. Então, a gente está tentando recompor o que tinha sido perdido e ainda estamos muito longe. Na tela seguinte, eu faço uma comparaçãozinha sobre o emprego, né, a quantidade de emprego metalúrgico por regiões do Brasil. Só para a gente dar uma olhadinha como que se deu essa perda do emprego e a participação hoje, né? Então, a gente percebe ali, a barrinha azul, cada espaço de 3 barras é uma região, né? Então, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A barra azul é 2006, a barra laranja é 2013 e a cinza é 2019. E aí para cada ano, quanto cada região contribuía com o emprego metalúrgico. A gente percebe que a região que mais perdeu emprego, na proporção, foi a região Sudeste. Sudeste, em 2006, representava 68% de todo o emprego metalúrgico no Brasil, e em 2019 representou 60%. Em contrapartida, a gente percebe que o Nordeste cresceu de 5% para 7%, o Sul saiu de 22% para 26%, principalmente por conta de Santa Catarina. O Centro-Oeste também tem uma participação importante, que praticamente triplicou ali, apesar de ser uma quantidade menor. Na tela seguinte, a gente vê
eu fiz uma comparaçãozinha para a gente olhar por estado, né? Eu peguei ali os 12... Vou tomar um golinho d'água. Eu separei os 12 primeiros colocados, vamos chamar assim, do ponto de vista da quantidade de trabalhador metalúrgico por estado. A gente percebe que é muito concentrado, né? O espaço ali, a quantidade, é o total de cada ano na primeira linha. Então, 2006 eram 1.700.000 metalúrgicos, 2013 eram 2,4 milhões, 2019 1,9 milhões de metalúrgicos. Esses 96%, 97% em cima, é justamente a somatória de todos esses 12 estados. Então, 12 estados concentram quase a totalidade dos empregos metalúrgicos no Brasil, sendo que só os 3 primeiros estados concentram praticamente 70% do emprego metalúrgico no Brasil. Então, é muito concentrado. Os estados que estão ali destacados são os estados justamente que eu verifiquei que eles não tiveram mudança na sua posição. Então, esses que estão com essa corzinha de destaque, eles mantiveram suas posições relativas nos 3 cenários ali, 2006, 13 e 19. Então, por exemplo, em 2006, quem era o quarto colocado era o Paraná. A partir ali de 2013, já Santa Catarina toma o quarto lugar e se mantém, sendo responsável, por exemplo, em 2019, por 8,7% de todo o emprego metalúrgico no Brasil, e passando o Paraná com uma certa folga, inclusive. Isso aconteceu também nos demais estados ali do 9º lugar para baixo. No Espírito Santo, por exemplo, que era o 9º estado com mais emprego metalúrgico ali em 2006, em 2013 ele já é Pernambuco, e se mantém, e Espírito Santo, que, como eu falei, era o 9º lugar em 2006, ele cai para 11º, e ali se mantém até 2019, pelo menos, que é o último dado da RAIS disponível, né? Relação Anual de Informação Social, que traz o estoque de emprego seletista no Brasil. Um outro destaque ali acabou sendo o Ceará. O Ceará também teve uma boa geração de emprego e segue tendo uma boa geração de emprego também, e ocupa a 10ª posição hoje ali, com 1,6 dos empregos gerados no Brasil. Mas, de uma forma mais geral, foi isso. Eu não quis me alongar muito também, porque, infelizmente, aqui em casa está sem energia, eu estou pelo celular, eu não sei quanto tempo mais demora a minha energia do celular aqui, mas foi isso, pessoal. Então, qual que é o resumo? Do ponto de vista do emprego metalúrgico, a indústria como um todo foi muito afetada pela crise, da crise de 2015 e 2016. A crise agora da pandemia, por incrível que pareça, ela tem um desempenho até satisfatório do ponto de vista do emprego. Gerou-se emprego em 2020 no Brasil, e tem sido gerado emprego em 2021 nesse segmento, no mercado formal, pelos dados do CAGED. Só que a gente tem ainda um longo caminho pela frente para simplesmente voltar ao que era em 2013. Então, a gente está muito abaixo ainda do que era em 2013. Ainda faltam mais de 400 mil empregos para serem gerados para poder retomar simplesmente o que a gente tinha de cenário em 2013. E aí, os motivos disso, como melhorar isso, acho que é produto de todo esse diálogo que vocês vêm tendo nos últimos dias. Da minha parte é isso, eu devolvo a palavra para o coordenador da mesa e me coloco à disposição. Obrigada ao Rodolfo Viana, que é técnico do DIEESE. Muito obrigada aí pelas informações. E a gente já abriu aqui para o debate, mas antes disso, nós gostaríamos de convidar, então, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região e vice-presidente da FIT Metal, que vai fazer uma fala por 5 minutos, o Assis Flávio da Silva Melo. É contigo, Assis. Me ouvem? Sim, Assis. Sim, pode falar. Primeiro, eu quero pedir desculpa porque, com uma certa dificuldade aqui com a minha internet, não consegui ver os vídeos das homenagens que nós fizemos, né? Mas deve ter sido uma mensagem realmente muito forte, né? Porque
Assis, está me ouvindo? Tá falhando muito a internet dele. Está falhando com a internet, Assis. Oi. Eremê, sugestão. Eu acho que eu vou dar sequência aqui aos inscritos. Se ele conseguir retornar, a gente passa para ele novamente, né? Isso. Pode ser isso? Pode. Então, também aqui gostaria de agradecer a presença aqui na nossa plenária do presidente da CCB de São Paulo, Renê. Obrigada, Renê, aí pela presença aqui conosco. Então, eu vou chamar o próximo inscrito, que é o Bira, presidente